para mim, né, para Marcele, o que é sentir Jesus para você? Eu vou responder, é quando eu estou com meu filho, quando eu estou com a família, ou quando eu estou com um grupo de jovem, né, ou trabalhando com assistência social. Então, assim, é pessoal. É aquilo que aparece abrangente, mas na verdade é muito pessoal. Cada um descobre no seu dia a dia como sentir Jesus. Eu vou falar um pouquinho para vocês que às vezes a gente acha que a gente está preparado para as tarefas. Ou acha que, às vezes olha o trabalhador desenvolvendo determinada tarefa na casa espírita, ou às vezes em qualquer lugar, e pensa, aquela pessoa já se programou, ou já nasceu para aquilo, ou já pensava em fazer esse trabalho, e na verdade não é assim. Às vezes a gente não tem maturidade nenhuma. Eu vou contar um pouquinho para vocês, assim, de como aconteceu comigo em relação ao trabalho que a gente começou a desenvolver com morador de rua. Aí pensa assim, Marcele, né, sempre pensou em trabalhar com morador de rua, em ajudar. Não, mentira. Não foi assim. A gente tem que saber sentir Jesus nesses momentos. Sentir que a espiritualidade está a todo momento ali falando, mostrando e falando, fulano, vamos acordar. Ei, aqui, né? Aí como que isso aconteceu? A gente fazia umas reuniões em casa, isso há uns 2 anos mais ou menos, ou mais um pouquinho, e sempre aquela coisa do excesso, né? Do supérfluo e do necessário. A gente sempre faz o excesso, né? O que é supérfluo às vezes, o que você não vai... Aí a consciência, né, a gente ia aprendendo no dia a dia, a consciência que os pais ensinam em casa, de não deixar nada sobrar, de não deixar nada estragar, e vem a consciência espírita também, e a gente começou a pensar, gente, tanta comida, né, toda vez que a gente faz alguma coisa, tanta gente passando fome, é o pensamento mais correto, você dá a sobra? Não, o que você faz, né, o que sobra, não é isso. Mas, para quem não tinha maturidade nenhuma nesse momento, e já pensou, eu estou falando de mim, tá, gente? Isso já pensou em dar o que está sobrando, entre aspas, né? Porque eu não deveria fazer para sobrar em excesso. Para quem naquele momento não tem maturidade, já é um passo. A gente tem que concordar que o primeiro passo, às vezes, não é a gente que dá, não. É a espiritualidade que fala, meu filho, vai lá. E foi assim que começou. Saímos 1, 2, 3 vezes. Aí parou. Chegou um dia que essas saídas começou a mudar o foco. Por quê? A gente estava em casa, eu e meu irmão, e nós pensamos assim, nossa, não tem aquele fulano que a gente conheceu lá, que estava na Marquise e tal, com aquela moça grávida? Pois eles devem estar sentindo frio danado hoje. Vamos fazer uma janta e vamos levar para eles? E começou assim. O que é isso, gente? É você começar a sentir e a espiritualidade começar a te mostrar que aquilo vai tocar seu coração, que aquilo vai mudar a sua vida. Só que quando você começa a fazer, os espíritos são espertos também, eles pegam a gente pelo pé, é verdade. Você começa com uma atitude, aí começa a mexer com o seu coração, aí começa a colocar pessoas super problemáticas na sua frente, aí você começa a ficar sensibilizado, aí de uma vez por mês, aí você vai saindo e vai saindo. Quando você vê, você está tão envolvido, você não faz mais coisa em excesso para sobrar. Você sai de casa e faz para aquelas pessoas que estão precisando. Então, às vezes, gente, o sentir Jesus é você perceber e sentir espiritualidade, é você estar antenado e ligado. Se a gente está 24 horas, às vezes no WhatsApp, no celular ou no Facebook, né, que fica lá conectado, a gente tem que estar conectado, a gente tem que estar sentindo Jesus a todo momento. A gente tem que estar sentindo Jesus em todos os lugares que a gente passa. Mas aí a gente para pensar, né? Tem gente que fala assim, eu não tenho, né, foco para a área social, eu não gosto, ou eu não nasci para isso. Mas, gente, sentir Jesus não é só na área social. Por isso que eu falei que é muito pessoal. Às vezes nós sentimos Jesus com um colega de trabalho que às vezes está passando por um problema e só precisa às vezes de uma conversa. Ou às vezes a gente está no supermercado, encontra uma pessoa e essa pessoa fala, ei, fulano, aí você às vezes está com tanta pressa que você não dá assunto. Às vezes aquela pessoa está passando por um problema e quando te encontrou, viu assim, uma luz, né? O fulano é paciente, às vezes pode, né?
Às vezes nem a pessoa busca isso, ela nem sabe o que ela está buscando. Às vezes a própria espiritualidade vai conduzindo essa pessoa para o seu caminho. Nós sabemos que é assim que acontece. Às vezes o espírito protetor daquela pessoa que está precisando olha para a gente e fala, aquele lá pode ajudar e joga no nosso caminho. Só que às vezes nós não estamos antenados para sentir Jesus nesse momento. Se a gente para, por exemplo, num posto de gasolina, aí o atendente vem super mal-humorado. Já deve ter acontecido com todo mundo, né? Ah, te atende super mal. A gente tem dois caminhos. Ou a gente sai dali e fala, nunca mais volto aqui. Porque, nossa, me atendeu super mal, aqui eu não piso mais. Como a gente pode ter a chamada empatia? Né? O que é a empatia? Você se colocar no lugar do outro. Nós não sabemos como aquele indivíduo passou o seu dia, como ele está em casa, às vezes ele foi lesado ali no próprio posto, a gente não sabe. Então a gente chega no momento e não se preocupa às vezes com a empatia. Tudo que eu estou falando aqui, gente, serve, eu falo primeiro para mim, né? Porque tem momentos que nós agimos fora dessa sintonia, sem sentir Jesus. E aí, nesse momento, é que vem, né, aqueles momentos de queda, mas a gente está aqui para cair e levantar, né? Então, eu queria passar aqui para vocês, rapidinho, um vídeo, só que como a gente está sem som... Marcelo, tá com som. Tá com som? Esse vídeo só tem uma música de fundo, tem que prestar atenção mais nas imagens mesmo, que ele vai falar da empatia. Mas eu vou lendo também qualquer coisa, porque é rapidinho. Mas ele... Eu sou meio atrapalhada com essas coisas, tá, gente? Eu não sou muito boa nisso, não. A verdade é essa. Mas, vamos lá. Eu não sei se vocês já conhecem, esse vídeo é só a gente sentir aqui as imagens mesmo. Alô? Tem guardado uma consulta por muito... foi rápido demais. Ele está aguardando, né, por muito tempo uma consulta. A cirurgia da esposa foi bem sucedida, indo para casa, descansar. Não tem problema, o som não vai fazer falta nesse vídeo. Não vai sair, mas não vai fazer falta. Esperando por um novo coração. É só sentir as imagens, gente. Vamos aprender a sentir Jesus aqui na prática. Filho de 19 anos de idade, respirando com a ajuda de aparelhos. Tinha uma musiquinha de fundo, né, e tal, mas... Não entende completamente o que está se passando. Chocada demais para entender as opções de tratamento. Esperando por 3 horas. O marido está em estado terminal. Visitando o pai pela última vez. Celebrando 25 anos de casamento. Olha, observe essa cena, gente. Que interessante. A esposa teve um derrame, preocupado sobre como irá cuidar dela. Recentemente divorciada. Acabou de descobrir que será pai. A filha irá se casar no sábado, decidido a estar presente. Preocupado, como vai pagar por isso, né? Ele está internado. Amanhã, primeiras férias depois de anos. – 7.000 milhas distante de casa. Quase acabando um turno de 12 horas. Sete anos livre do câncer. Torcendo para segurá-la hoje. Eles viram alguma coisa
em sua mamografia. Acabaram de assinar os documentos para deixar o paciente falecer. Passou muito rápido, mas é isso mesmo. Sempre quis ter um filho. Os ouvidos melhoraram, finalmente. Acidente de carro 6 meses atrás. A dor não passa. O tumor era benigno. Observe, o tumor era maligno. 2 pessoas na mesma escada rolante. Se você pudesse se colocar no lugar do outro, escutar o que eles escutam, ver o que eles veem, sentir o que eles sentem, você os trataria de forma diferente? Eu sei, gente, que o vídeo com som é outra coisa, mas a gente está aqui para sentir Jesus nos desafios também, então bora lá. Deixa eu ver aqui só onde está. Rapidinho. Então, em relação ao vídeo, só para a gente fazer uma reflexão, né? Não dá para falar do vídeo todo, porque é muita coisa, o tempo é curto. A gente pode observar que dentro do mesmo elevador, vocês observaram que tem um casal que passou a vida super feliz, mas que no final da sua vida está encarando, né, uma doença. E ele não sabe como vai fazer para cuidar dela. E nesse mesmo elevador, tem uma mulher com um sentimento completamente diverso, né, de um relacionamento que não deu certo, de uma separação, e que está sofrendo com esse amor desfeito. E um rapaz do lado, todo alegre, porque descobriu que vai ser pai. A gente pode observar que isso é tão comum, gente, até mesmo aqui nesse salão. Se a gente tivesse como ouvir cada um, nós sentiríamos isso. Então, em relação ao vídeo ainda, tem uma parte que eu achei interessante em relação à enfermeira, 12 horas de plantão. Quantas vezes a gente chega nesses UPAs da vida, né, que às vezes nós somos recebidos por uma enfermeira, ou médico, ou um atendente, que já trabalhou 12 horas e às vezes não consegue dar um sorriso. Às vezes naquele momento a pessoa está cansada, a pessoa está esgotada, mas nós esquecemos que existiram 12 horas que se expandiu o amor, que ajudou várias pessoas, e que naquele momento, às vezes, a pessoa está esgotada, a pessoa não consegue sentir esse amor, não consegue transmitir esse amor pelo cansaço físico. Nós não entendemos isso. Às vezes nós não sentimos Jesus nessa hora. Aí é muito mais fácil nós olharmos para a enfermeira ou para o médico e falar assim, nossa, que pessoa mal-humorada. Tem outro ponto também, aquela questão de a pessoa às vezes não sabe o que é o amor, não sabe doar o amor. Às vezes nós não recebemos, porque a gente não aprende, gente, é difícil você passar para frente. Às vezes você tem um lar conturbado, né, e uma situação complicada dentro de casa, e você nunca foi amado dentro de casa, e você não consegue passar esse amor para frente. E a gente está aqui para isso, para ensinar a passar esse amor para frente. Mas aí eu já vi gente falando assim, né, não é o meu caso, porque a minha família sempre tive amor em casa, mas eu já vi gente falando, eu também nunca tive amor em casa, a minha família é super, né, complicada, meu pai isso, minha mãe aquilo, fulano me abandonou, e etc e tal, e conta um monte de coisas, né, que a família falou, mas eu dou sorriso, que eu espalho o amor. Não é porque eu tive uma vida ruim em casa, que eu tenho uma vida ruim em casa, que eu não vou conseguir espalhar o amor. Gente, nós esquecemos que realmente ninguém dá o que não recebe. Acontece que nós esquecemos que nós temos diversas vidas. Nós somos espíritas, nós sabemos disso.
Às vezes nós passamos 10 encarnações recebendo o amor, sendo preparado para nessa vida vir com a família complicada. Às vezes a nossa tarefa é justamente fazer o contrário, é espalhar o amor naquela família que não sabe o que é o amor. Então nós não podemos, o espírita não tem essa desculpa de chegar e falar: eu vou cobrar daquele cara no posto de gasolina que me tratou mal, sim, porque ele não pode misturar, né, o trabalho com o que ele passa em casa. Às vezes nós pensamos assim: ele não pode misturar, ele tem que ser profissional, mas às vezes a pessoa não sabe ser profissional. Quem sabe, se nós sabemos, nós temos que sim espalhar o amor, independente se a gente não tem isso em casa. Porque às vezes nós não temos isso em casa, mas a gente escolheu não ter isso em casa. E aí? Qual é o nosso planejamento reencarnatório? Nós sabemos o que nós planejamos? Nós sabemos do nosso planejamento reencarnatório? O que nós nos preparamos para estar aqui hoje? A gente não sabe. Mas com certeza a gente pode olhar para trás futuramente e falar: nossa, eu estou melhor. O Facebook é uma ferramenta que às vezes você... ele tem aquelas lembranças, né? Eu acho aquilo interessante. Às vezes você, 5 anos, né? Passou, eu postei uma coisa e você olha: gente, como que eu tive coragem de postar isso há 5 anos? Eu nem vou compartilhar isso de novo. Sinal de quê? Sinal que nós evoluímos, que a gente olha aquela imagem e fala: nossa, eu jamais hoje teria coragem de postar. E é assim que é a vida. É porque os nossos sentimentos ficam por dentro, né? Ninguém está lá para compartilhar o que a gente sentiu há 5 anos atrás. Mas nós lembramos, nós sabemos. Isso é uma coisa que a gente guarda. E vai chegar um momento que isso vai vir à tona. Então, nós temos que nos melhorar, sim. Nós temos que começar a sentir diferente. Só que esse sentir, gente, diferente, às vezes é muito fácil, de longe, você falar, você está com o seu coração blindado. Já ouviram isso? Tem uma música do Engenheiros do Havaí, que o nome dela é Coração Blindado. Não sei se todo mundo conhece o Engenheiros do Havaí, mas ele tem umas letras super interessantes. E essa letra dessa música, ele coloca que quem está lá, né, mandando numa guerra, né, mandando a tropa atacar no lápis, né, no mapa com lápis de cor, é muito fácil. Eu estou, né, lá de longe da guerra, estou mandando a tropa atacar, no botão ali do computador: ataque em tal lugar, ataque em tal lugar. Não é igual antigamente, que antigamente quem estava à frente da guerra botava o peito ali junto com o soldado. Hoje em dia não, os grandões ficam de longe. Aí ele fala nessa música que quando nós temos esse coração blindado, quando o nosso coração está blindado para as emoções, quando nós estamos de longe da situação, nós conseguimos ser mais fortes, entre aspas, né? Ser mais assim, longe da situação. E isso não é legal. Nós precisamos sim não estar blindados, nós precisamos se aproximar das pessoas que precisam. É só assim que nós conseguimos sentir Jesus. De outra forma seria impossível. Às vezes, realmente, de longe, quantas vezes a gente escuta as pessoas falarem: fulano, eu não vou ajudar aquela família não, porque ela tem 5 filhos, ela poderia ter se protegido. Mas por que a pessoa está de casa falando isso, né? Você pede você pode ajudar a dar um pacote de fralda? Não, ele já está no 5º filho, né? Mas acontece que o coração está blindado, porque se essa pessoa sair da casa dela e for lá ver a realidade daquela pessoa e ver uma criancinha com fome ou uma criança precisando de um pacote de fralda, naquele momento a espiritualidade vai trabalhar. A gente tem que entender que nós não estamos sozinhos e às vezes sozinho a gente não consegue. Sozinho nós não conseguimos fugir, sair dessa situação, sair da zona de conforto. Nós precisamos da ajuda da espiritualidade, sim. E para isso nós precisamos nos permitir não blindar o coração. Com relação a essa questão do blindar o coração, isso não está só na música do Engenheiros. No Evangelho capítulo 11, item 12, ele vai colocar justamente isso. Olha só: se os homens se amassem com mútuo amor, mais bem praticada seria a caridade. Mas para isso, mister fora vos esforçasses por largar essa couraça que vos cobre os corações. Estão vendo, gente? Parece até que acho que o Humberto Gessinger leu o Evangelho segundo o Espiritismo. A música é isso aí, ó. Couraça que vos cobre os corações.
Isso é o coração blindado, tá? A fim de se tornarem eles mais sensíveis aos sofrimentos alheios. A rigidez mata os bons sentimentos. O Cristo jamais se excusava, não repelia aquele que o buscava. Fosse quem fosse, socorria a mulher adúltera como criminoso. Nunca temeu que a sua reputação sofresse por isso. Quando tomareis por modelo de todas as vossas ações, se na terra a caridade reinasse, o mal não imperaria nela, fugiria envergonhado, ocultar-se-ia, visto que em toda parte se acharia deslocado. O mal então desapareceria, ficai bem certos. Essa parte está no Evangelho, né, gente? Citando Jesus como guia e modelo da nossa vida. E Jesus, ele fazia isso. Olha, com toda a grandiosidade, como ele é nosso modelo, nosso exemplo, ele estava lá, ajudando de perto. Ele não blindava o seu coração. O que eu falei em relação à música é isso aí. A gente não pode blindar o nosso coração. É isso que vez ou outra acontece de você estar longe e não conseguir se manifestar em diversas situações. No livro Convivências, do Giordano Bruno, psicografado pelo Aloysio e pelo Giovanni, ele vem falar sobre a convivência com Jesus. Eu acho interessante essa mensagem, se vocês tiverem a oportunidade de ler, né? Eu não trouxe ela aqui para ler, assim, porque o tempo é curto também, mas ela começa, só para resumir ela assim um pouquinho, ela começa falando dos cristãos, da realidade dos cristãos, dos leões, vem contar desde a época da Inquisição, e vai relatando, né, todo aquele sofrimento que os cristãos passaram, que somos nós. Que somos nós, né, gente, no passado. O microfone. Somos nós no passado. Só que, será que esses leões foram embora? Será que os cristãos hoje não passam por esses leões? Eu acho interessante a comparação que o Giordano faz nessa mensagem. Porque ele pega e coloca os leões, faz um comparativo do leão na época do cristão com o consumismo, por exemplo. Às vezes, nós saímos de casa, às vezes não tem necessidade da compra de determinada coisa, né? Nós não encaramos o leão de frente, a gente quer sair comprando tudo, mas não é só aquela pessoa que não pode, né? Que às vezes faz dívida, até as pessoas que podem, a gente tem que ver o que é necessário, o que é o supérfluo, o que é o necessário. Nós não sabemos lidar com isso. E nós encontramos com pessoas que às vezes vivem numa escassez, e quem tem uma condição melhor tem para administrar. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo também. Então nós precisamos sentir Jesus. Ele vem falando, Giordano Bruno, que é encarar esse leão de perto. Os dois leões que ele cita na mensagem, um é o consumismo, o outro é o sexo, que às vezes em relação ao sexo, todos nós passamos por situações que, se a gente não tiver um equilíbrio na hora, no momento, você acaba trocando momentos, né, momentos de vida você troca a sua vida que você planejou, que você estruturou, por momentos sexuais ali. Então isso todo mundo tem que estar preparado, porque isso vai bater na porta. E quando você chega para o leão em cara de frente, sem fugir e falar, isso não vale a pena, tanto quando você pega um cartão de crédito e fala assim, não, hoje eu só quero saber de gastar. É a questão do consumismo, ou eu vou fazer isso só uma vezinha só em relação ao sexo, ninguém vai ficar sabendo. Nós esquecemos que a espiritualidade sempre... Pior do que a espiritualidade, gente, é a nossa consciência também, que você vai ser cobrado daquilo a todo momento. Então, quando conseguimos encarar esse leão de frente, o Giordano fala, ele reduz de tamanho. Se você não alimenta, ele fica pequenininho. O Giordano Bruno, ele é muito... ele trata essa convivência com Jesus de uma forma muito bonita. Conviver com Jesus, né? E conviver com Jesus é sentir Jesus. Como a gente faz para sentir Jesus? Quando a gente aprende
a fazer as nossas escolhas. O mais difícil, gente, na vida é saber escolher. Nós não sabemos escolher, às vezes. Às vezes nós precisamos da ajuda da espiritualidade. E a espiritualidade só ajuda se estivermos antenados para isso. Se a gente estiver num momento em que a gente consegue sentir, né? Só que, agora vamos passar para uma outra parte. Às vezes, a sensação é tão ruim, nós estamos tão desequilibrados naquele momento, nervosos, em que eu acho que todos já passaram por isso, que você não consegue fazer nenhuma prece. Como é que você vai sentir Jesus sendo que você não consegue fazer nenhuma prece? Às vezes você não tem paciência para ler um livro, você abre uma mensagem e você naquele momento você está nervoso. Então a gente busca, né, situações em que nós devemos pensar o que fazer naquele momento. Às vezes você pode buscar uma pessoa que vai te ajudar, buscar uma conversa com alguém, que às vezes você não está conseguindo sentir Jesus. Eu falei anteriormente de como nós ajudarmos o próximo, mas a gente tem os momentos que a gente precisa de socorro, né? Para poder sentir Jesus, a gente precisa de procurar alguém, procurar um amigo, procurar uma mensagem. E uma outra forma de sentir Jesus, que sim, na minha vida eu sinto Jesus e quando eu mais preciso ela tá lá, é a música. Não é? Eu já ia falar da música hoje e me aparece Júlio Vidal aqui na palestra. Então, assim, é a arte que eu mais gosto. Apesar de não ter dom para nada da música, não toco nada, tá, gente? Mas a música está na minha vida em todos os momentos. É uma coisa que me faz sentir Jesus. Por isso que a pessoa tem que buscar. Se eu vou preparar uma palestra, se eu olho no Evangelho ali, o coração blindado, né, do Engenheiros, eu lembro dos Engenheiros. Então, assim, as músicas, eu busco sentir o que a pessoa quis dizer quando ela produziu aquela música. E é a forma que me liga, que me faz sentir Jesus nos momentos. Só para completar essa parte aqui, eu trouxe a questão 625, que ela, assim, eu sou uma apaixonada pelo Livro dos Espíritos também. É um dos livros, assim, que aqui na casa todo mundo sabe que eu gosto muito, sou muito fã desse livro. Para mim ele é o melhor, não desmerecendo os outros, mas ele é a base de tudo, ele resume os outros, né? E na 625, Kardec com muita propriedade pergunta aos espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Ele também responde, né, gente? Jesus. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhe falsos princípios. Isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida na alma com as que regem a vida do corpo. Muitos são apresentados como leis divinas, simples leis humanas estatuídas para servir às paixões e dominar os homens. Essa questão, gente, do Espírito Divino ali, né? A gente pode parar para pensar, mas Jesus, né? Com toda a evolução dele, mas isso ele também caminhou, tá, gente? Como a gente, o Espírito Divino está em todos nós. A diferença é que as escolhas deles, a escolha de Jesus foi diferente. E ele também caminhou bastante para chegar onde ele chegou. Só que esse trecho vem nos mostrar que às vezes nós confundimos, né, as leis humanas com as leis divinas. As leis humanas são importantes, extremamente importantes, só que a gente, para a nossa vida pessoal, o que vai valer a pena são as leis divinas. A gente às vezes só pensa no material, só pensa no que a gente não vai conseguir levar, né? A gente pensa no momento ali, na questão do momento, da matéria. Agora uma pergunta, né? Como que a gente consegue isso? Eu sempre falo isso para os jovens, que a gente às vezes tem que trocar uma pergunta, que a gente fala assim, mas o que eu faço quando
quando eu estiver perdido ou quando eu quiser saber de alguma coisa. Não é assim, a gente tem que perguntar o que eu faço, porque a gente não tem, às vezes nem sabe o que é certo e o que é errado. A gente tem que falar o que Jesus faria. Fala assim, mas eu estou muito longe, né, do alcance do Cristo. Não, nós não estamos longe do amor do Cristo. A gente está longe da evolução moral dele. Agora, longe do Cristo a gente não pode estar. A gente sabe que o Cristo vive em nós. Então, se a gente pergunta, se uma pessoa dá um troco na padaria, vamos para as coisas práticas da vida, um troco errado na padaria. Se você se perguntar o que Jesus faria aqui, ele daria o troco, ele levaria, botaria o troco no bolso e levaria para casa? Lógico que não, né, gente? Se você está pensando, vou jogar só um pedacinho de papel no chão. Ninguém está vendo? Se Jesus estivesse no seu lugar, ele jogaria um pedacinho de papel no chão? Ele não jogaria. Por quê? Porque ele pensaria nas consequências. O problema é que nós sabemos as consequências de muitas coisas, nós somos teimosos. E para aqueles que não sabem as consequências, nós estamos aqui para ensinar, né? Em relação à música, que eu acho que o tempo já deve estar, eu não sei quanto tempo eu tenho. Tem 10 minutos, tá. Com relação à música, eu só queria, assim, falar sobre as crianças, porque a evangelização infantil ela é muito importante. E você passar para o seu filho a música, o Júlio está aqui hoje, eu lembrei muito de você, não é porque você está aqui, porque ele tem trabalho com criança, né? Ao preparar a palestra, engraçado. E a evangelização infantil, ela marca a pessoa para sempre. A música infantil marca a pessoa para sempre. Quando você vai chegar no momento da sua vida, quando você é mais velho, em que você está passando aperto, você vai lembrar sim da música da evangelização infantil, naquele momento de desespero. Você vai lembrar. E eu faço isso com os meus filhos à noite, faço prece, canto música. E uma coisa interessante, que a Thaís está aqui, eu não sabia que eu ia usar ela na palestra, porque teve um dia que ela estava passando por uma situação ruim, aí ela chegou, Marcele, a única coisa que me veio na cabeça foi a música Prece uma Luzinha, que é uma música que eu ensinava para ela na evangelização, quando ela tinha uns 6, 7 anos. E isso, na hora que eu estava preparando a palestra, eu também lembrei. Eu falei, nossa, como que a música marca, né? Ela agora está com 21. E por que ela lembrou da Prece uma Luzinha? Porque naquele momento, em alguma coisa por dentro dela, fez com que ela sentisse Jesus. Fez com que naquele momento ela sentisse Jesus. E quando ela precisou de sentir Jesus, ela lembrou de quê? Da Prece uma Luzinha. Para quem não conhece, a musiquinha infantil que vem falar sobre a prece. E essa música, os meus filhos aprenderam. E os meus pais, minha mãe está aqui hoje presente, também me ensinaram músicas desde a evangelização. Por isso, gente, a evangelização infantil é de extrema importância. A música, não só espírita, é de extrema importância na vida da criança. A criança, na 21ª semana, ela já tá escutando. A gente perde muito tempo, acha que é só um bebê na barriga, não. A gente pode ensinar desde a barriga, sim. A criança ela vai sentir Jesus, mas nós temos que ensinar. E para fechar, né, porque eu queria passar a música para vocês, mas eu acho que não vai dar. Mas eu vou. Essa música, por falar, nem sempre, gente, a música que vai fazer você sentir Jesus é aquela música mais. As pessoas pensam, eu vou sentir Jesus, eu tenho que botar uma música lenta, ou uma música isso, aquilo. Nós temos que buscar, isso é muito pessoal, o que naquele momento vai te fazer elevar o seu pensamento. E, coincidentemente, né, essa música ela é do Denis Soares, eu adoro, eu amo essa música. Ela infelizmente, eu acho que não vai dar para passar aqui, porque a gente está sem o som, mas ela meio que resume a questão do sentir Jesus. Porque o nome dela já diz tudo, né? Apenas amar. Apenas amar é o que o Cristo fez. Ele apenas amou, mais nada. Ele simplesmente amou. Agora ela começa, todo o céu se organiza para vir nos transformar. Gente, isso é fato. Querendo ou não querendo, a espiritualidade superior está ali a todo momento tentando transformar o nosso dia a dia. A gente pode ser teimoso, mas a gente sempre tem mais do que a gente merece, pode ter certeza. A gente sempre recebe mais do que a gente merece. Eles estão lá trabalhando, nós somos teimosos, mas eles não desistem, a gente sabe disso.
E aí, essa música vem retratar isso. Para a gente sentir Jesus, eles estão lá. Eles se organizam para vir transformar um a um. O Cristo já nos auxilia para a vida nova alçar. O Cristo, só que ele veio à Terra, né, já tem mais de 2000 anos. Ele já está muito antes disso, nos tentando nos preparar para essa nova vida. Agora, essa terceira frase, eu acho ela muito linda, eu amo essa frase. Ondas de atos belos podem vir de nossas próprias mãos. Nós podemos fazer a nossa parte para sentir Jesus. Nós podemos passar a sentir e a passar para frente. E é isso que a gente veio conversar aqui hoje. Sentir e fazer com que outros sintam Jesus. Sentimentos triunfantes brotam naturais, então. O que a gente começou logo no início da palestra falando, que inicialmente quando a gente começa algum trabalho, alguma ajuda, vem 1000 empecilhos, gente. Isso é fato. Eu vou fazer tal coisa para ajudar alguém. O pneu vai estourar. Pode acontecer 1000 coisas para você atrasar, para você desistir. Mas depois que você persiste naquele trabalho, e depois que você tira aquele sentimento de obrigação, né? Porque se a gente vem por obrigação, você vai teimando naquilo ali por dentro. Olha só, vou por dentro me preparar. Você vai por dentro se preparando para aquilo, os sentimentos começam a se tornar naturais, gente. Você sente falta de estar ali, você sente falta da mudança, você sente falta de amar cada vez mais. Só que isso é um trabalho, às vezes as pessoas olham e falam, mas nossa, eu estou tão longe disso. Não tá. É só começar a trabalhar. Isso é para todo mundo, o Cristo veio para todo mundo. Nós precisamos nos preparar. Agora, para sem rebeldia aceitar. Nós somos muito rebeldes, às vezes, todos nós. Às vezes chega um momento, não, isso não é para mim. Ou para eu estar aqui hoje, às vezes eu sinto que eu fico assim, isso não é para mim. Por dentro a gente fica, mas eu faço um esforço danado, juro, para estar aqui falando para vocês. Então, assim, a gente tem que se preparar, porque o futuro de todo mundo é se preparar. Invencível expande o amor em fraternidade. Eu desejo apenas amar e todo o mar de afetos cativar. Uma luz vem para resplandecer dentro do ser, para o Pai glorificar. Agora, esse final aqui, amar é mais dar do que receber amor, deixar fluir a força divina em nós. Gente, a partir do momento que nós conseguimos, a música mostra que nada é fácil. A música mostra que a gente tem que se preparar, que a gente tem que se reformar e que tudo é devagar. Então não adianta a gente ficar pensando assim, não é o momento, gente, esquece, caminha, entendeu? Não pensa, mas não vai dar certo, não pensa, vai, bola pra frente, porque o resto vem, o resto ajuda. Isso eu aprendi muito com a Luísa, tá, gente? Porque ele me ajuda muito nisso. Não sei não, bola pra frente, vai, e assim, com a Luísa, com o seu Geraldo, com os meus pais, a gente sempre vai, que quando você vê, já tem uma multidão te ajudando. Então, assim, a gente não precisa se preocupar. Quando você resolve fazer alguma coisa de bom, a coisa vai, a coisa flui. O problema é só entender que a gente sempre vai dar mais do que receber. Por quê? Porque as coisas serão difíceis no meio do caminho. A gente tem que pensar em dar, porque nem sempre nós seremos retribuídos, né, de tudo que em todo o nosso caminhar. Então a gente não tem que se preocupar com a retribuição, sabe por quê? Porque quem está nos empurrando ali, a espiritualidade, que está lá, todo o céu se organiza para nos transformar, eles não estão pensando em retribuição, em momento algum. Nunca, eles não estão pensando em retribuição. Os espíritos que nos amparam, eles não pensam em retribuição, não. Então, se a gente já tem todo esse amparo de 1000, por que a gente não pode ajudar 10? Por que a gente não pode ajudar 10 se tem 1000 nos amparando? A gente pode não ver, mas a gente sente, a gente sabe. Se tem 1000 por trás nos amparando sem pensar em retribuição, por que a gente vai se preocupar em retribuição? Eu queria muito poder passar essa música, mas ela está disponível no YouTube. Chegando em casa, se vocês quiserem ouvir, quiserem conhecer, inclusive todo o trabalho do Denis Soares, até do Júlio Vidal, quem não conhece também tem um trabalho muito lindo.
E vale a pena, gente, envolver a música na vida de vocês, porque para aqueles que ainda não têm esse hábito, vale a pena, que às vezes quando você está com um momento conturbado na sua vida e você não consegue uma leitura, não consegue alguém para você conversar, só o fato de você botar uma música, a espiritualidade vai ter uma brecha para te ajudar naquele momento, que às vezes eles não conseguem nos ajudar. A gente não consegue sentir Jesus porque no momento nem se permitir a gente não está conseguindo. E a música é sim um foco, um escape para isso. Eu sou apaixonada por música e eu acho que, né, em vidas futuras pretendo mexer, às vezes, né, meio com dom. Brincadeira, mas assim, eu sempre penso de forma assim, que envolva a música na minha vida. E eu termino por aqui. Eu agradeço a vocês a atenção, porque é a segunda palestra que eu faço, então assim, né, preparada, eu estou me preparando ainda para isso. Eu pensei em 1000 coisas. Vocês não têm noção, eu tenho 3 folhas aqui de coisas que eu botei para falar. Eu acho que eu não falei nem nada do que está escrito aqui, né? Porque é sério, eu botei aqui. E também o vídeo que ia passar também, ou seja, enfim, né? Tudo que a gente acha que a gente preparou, na verdade, eu acho que a gente se prepara de outras formas, se prepara com a vida, né? A gente vem aqui, escreve, fala, quando chega aqui a preparação é outra, a preparação é com a vida mesmo. E eu agradeço a todos e vou fechar já com um convite para vocês, porque a gente tá dia 1º agora, de setembro, a gente está fundando um novo ponto de luz, como veio na mensagem, em Muxaba, ali próximo da Rua do Polivalente. O foco de lá, da Sociedade Espírita de Muxaba, vai ser justamente a área social. Trabalho, vai ser uma palestra com uma janta, arroz com feijão e carne, ou uma sopa. A gente já, sexta-feira agora, assim, a gente já está reunindo o pessoal, chamando umas famílias, mas oficialmente mesmo, com a Dalva, vai ser no dia 1º de setembro. É um desafio, gente. A gente está se preparando para isso também. Quando a gente pensou nisso, o Aloysio está comigo nessa barca também, e uma galera aqui da sociedade, né? A gente pensa desse jeito, assim, eu não estou preparada. A gente não tem que pensar assim. A Thaís fala isso pra mim o tempo todo, assim, eu não estou preparada, ela fala, tá assim, porque o que eu aprendo com os outros, eu empurro elas também, eu falo sempre assim, a gente tem que empurrar, né, pra frente. E eu espero vocês lá no dia 1º, 7h30 da noite, na sexta-feira, na subida do Polivalente, aquela rua da Excelsa, depois da esquina de Lanternagem, a 3ª casa. Temporariamente é na minha casa, a gente vai começar lá, até a gente conseguir a sede, etc e tal. E muito obrigada.